Senhor. Precisamos, ó Pai, de navegar no oceano do Espírito. Precisamos, ó Pai, do Teu Espírito, Deus, neste lugar. A Sua presença, Deus, é bem-vinda, Deus, em nosso meio. Clamamos por Ti, Espírito Santo. Clamamos pelo Senhor, ó Pai. Seja bem-vindo. Deus, seja bem-vindo na minha vida, na vida do meu irmão. Ó Deus, eu preciso, Deus, segundo a Tua palavra, Deus, olhar, Deus, com o Teu amor, com a Tua palavra, Deus, através da Tua palavra, Deus, para a vida do meu irmão e ver Cristo, Deus, brilhar na vida do meu irmão, Pai. Deus, que nós possamos, Deus, louvar esse louvor e chamar o Teu Espírito, Deus, para navegar neste lugar, navegar na minha vida, Deus, sendo cheio, Deus, do Teu Espírito, Deus, em nome de Jesus.
Aleluias. Amém. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus então em Atos. Vamos abrir Atos capítulo 2. O Senhor é bom e tem nos sustentado, nos fortalecido. Eu quero continuar hoje. Falei hoje de manhã um pouco sobre atos poderosos de Deus. E o livro de Atos é Atos dos Apóstolos, mas é Atos do Espírito. E são atos poderosos, atos de poder de Deus para trazer libertação, para trazer salvação. E o livro de Atos narra a ação do Espírito Santo como nunca houve em toda a história da humanidade. Então quero ler aqui Atos 2, versículos 11 e 12. Amém? 2, 11 e 12. Diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros, dizendo: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra e nesta noite, mais uma vez, Senhor, nós suplicamos a bênção de Deus para cada um de nós. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre as nossas vidas enquanto a tua palavra é anunciada. Abençoa os nossos corações, fala conosco. Deus, que a tua palavra traga despertamento, traga avivamento espiritual, quebra cadeias, quebra correntes. E abençoa-nos, Senhor, para que possamos entender e compreender aquilo que tu tens para nós nesta noite, neste tempo, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Deus. Amém, amém, amém. Está escuro aí, né? Estão quietinho, olha. Haja luz e houve luz. Amém? Muito bem. Irmãos, nunca se falou tanto sobre a necessidade de Deus agir de novo em nosso tempo. O profeta Abacuque clamava no capítulo 3, dizendo: tenho ouvido, ó Deus, as tuas declarações e tenho ficado alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a, torne-a conhecida. Abacuque clamava que no seu tempo, o Deus que agiu no Velho Testamento de maneira extraordinária e poderosa, pudesse agir de novo na sua geração, pudesse agir de novo no seu tempo. É como se nós pensássemos assim: quando a igreja Peniel nasceu em 1970, houve uma época de poder, uma época de milagre, uma época de sinais, uma época onde as pessoas eram libertas, sem precisar de ir para uma casa de recuperação, por exemplo. O Espírito Santo agia de maneira livre e espontânea. O Espírito Santo caía do céu. A unção de Deus derramava. Bastava um crente dobrar os joelhos e clamar, que o coração dele era inflamado com a chama do Espírito, ele era batizado com dom de línguas. E dali ele anunciava a palavra de Deus para todos os lugares. Esse Deus que não está parado, esse Deus que está sempre em movimento, em ação, é um Deus que trabalha e trabalha também nos nossos dias. O grande problema é que nós lemos Gênesis capítulo 1 e vemos a expressão dizendo: e descansou Deus no sétimo dia. Mas quando você lê o Evangelho de João capítulo 4, Jesus disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Em Isaías 64 está escrito que não há outro Deus além de ti que trabalhe em favor daqueles que nele esperam.
Em Êxodo capítulo 2 diz que Deus ouviu o clamor dos filhos de Israel que estavam no Egito. E Deus disse: eu desci para livrá-los. E Deus levantou Moisés. E Moisés foi um homem que tirou, com a unção de Deus, o poder de Deus, tirou o povo de Israel do cativeiro e caminhou com eles 40 anos. E Deus disse: eu endurecerei o coração de Faraó para multiplicar no Egito os meus sinais e o meu poder. Deus endureceu a Faraó para que o poder dele fosse revelado de uma forma muito maior. E esse ato poderoso de Deus foram 10 pragas. 10 pragas para fazer um povo sair do Egito. Foram 10 juízos, 10 ações poderosas de Deus, para que aquele povo fosse liberto totalmente da escravidão. E olhando aqui para o livro de Atos, nós vemos que Deus está cumprindo uma promessa. A promessa que Ele deu a Joel em 2, 28 e 29. Que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão sonhos. Os servos e as servas serão todos batizados no Espírito Santo. E Ele diz: mostrarei sinais no céu e na terra. E esses versículos apontam para esse dia. O dia do nascimento da igreja, o dia que a igreja foi concebida. Esta igreja foi concebida aqui, num dia de Pentecostes, na festa dos Pentecostes. Porque Israel tinha suas festas, como o Tabernáculo, Pentecostes e Páscoa. E todas essas festas faziam parte de uma missão que Deus deu a Israel, que era a missão centrípeta, que era para atrair as nações para Israel. Para que quando eles olhassem para Israel, perguntassem assim: vocês são aquele povo do qual Deus abriu o mar vermelho? Sim, somos nós. Vocês são aquele povo do qual Deus abriu o rio Jordão? Sim, somos nós. Vocês são aquele povo que Deus sustentou 40 anos no deserto? Somos nós. Nós temos memoriais em toda a terra de Israel. Quando as gerações olharem para Israel, vão se lembrar que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, foi um Deus que agiu e trabalhou em favor daquele povinho. Um Deus que chamou Abraão sozinho, um velho, deu a ele uma promessa e abençoou Abraão, e ele teve um filho, abençoou a sua geração, e esse povo sobreviveu a tudo. E esse povo viu as ações gloriosas e as grandezas de Deus no seu tempo e na sua geração. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo desce e diz aqui, como ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. Esse povo que foi batizado com o Espírito Santo aqui eram de várias nações. Judeus, prosélitos, que eram gentios, que converteram-se ao judaísmo, foram circuncidados, cretenses, arábios e de outras regiões da Líbia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e por aí vai. Eles ouviam aqueles 120 que foram batizados com o Espírito Santo